Olá, você que nos acompanha no nosso programa Razões da Fé deste dia de Natal, 25 de dezembro, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, né? Neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, também a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify, a partir das 9 horas de domingo, dia 25, e também no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias, a partir das 8h30 da noite. Nós te convidamos ao mesmo tempo para tu te inscreveres, né? Te convidamos para se inscrever no canal da Diocese no YouTube, Diocese de Caxias do Sul, e ativar o sininho das notificações para receber também na tela do seu celular as notificações dos nossos vídeos, as mensagens do Bispo e também os recortes do Razões da Fé que a gente vai publicando ao longo da semana. E hoje, então, nós estamos celebrando o Natal do Senhor. Nosso tema deste dia é o admirável sinal manifestado no presépio, o admirável sinal que é Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Nossos convidados, o padre Leonardo Inácio Pereira, que atualmente é vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, pároco da paróquia São Pelegrino, também em Caxias, e mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Feliz Natal, Padre Leonardo, obrigado por ter aceito o convite. Feliz Natal, Felipe, Feliz Natal aos ouvintes da Rádio Miriam Caravaggio, Feliz Natal a todos aqueles que estão aqui nos bastidores, né, de preparação deste programa. Uma alegria muito grande poder, nesse dia, estar com vocês. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a grande novidade de Deus para cada um de nós. E nós temos como convidada a irmã Claire da Silva, que é religiosa da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, graduada em Psicologia pela Unicinos, atualmente vice-diretora do Colégio Madre Milda, em Caxias do Sul, integra o Comitê de Educação da Rede ICM de Educação. Feliz Natal, irmã Claire. Obrigado pela tua presença no nosso programa de hoje. Olá, Feliz Natal, Felipe, também a todos. É muita alegria e é uma graça estar aqui com vocês. E nós, ao mesmo tempo, também desejamos um feliz e santo Natal a todas as famílias que nos acompanham, que você possa celebrar este dia com muita alegria junto da sua família também. Nós iniciamos no dia 20 de novembro, na festa de Cristo Rei, uma série de programas para tratar sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir do credo niceno-constantinopolitano. E a cada semana, desde Cristo Rei e durante todo o tempo do Advento, nós fomos trabalhando, desde quando lá no credo vai falar: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E agora, hoje, neste dia de Natal, nós vamos trabalhar com uma temática que ela é singela e, ao mesmo tempo, ela é muito encantadora, que é a Carta Apostólica do Papa Francisco, Admirabile Signum, Admirável Sinal, sobre o significado e o valor do presépio. Nada melhor do que falar do presépio nesse dia em que o Senhor vem a nós em forma de criança. E a primeira pergunta ao Padre Léo: qual é a origem da palavra presépio e como surgiu o presépio? Bom, a palavra presépio, ela significa manjedoura, né? Exatamente o local onde o menino Deus ele foi colocado logo ao nascer, né? Então, ao redor do presépio, então temos todas as figuras do presépio, né? Nossa Senhora, São José, os pastores, nós temos os anjos. Cada igreja, cada família normalmente tem tem uma forma de manifestar a criação do seu presépio, colocando os seus elementos particulares também, né? Então, a palavra presépio, ela significa, assim, de forma bem física, manjedoura,
tá? E depois tudo aquilo que compõe a cena bíblica do nascimento de Nosso Senhor, que está no Evangelho de Lucas, né? Foi sendo agregado a essa palavra, né? Então, o presépio, na nossa compreensão, né, não é só a manjedoura. Hoje a gente entende o presépio mais amplo, né, com todos os personagens ali que estiveram no nascimento de Jesus. E onde é que ele surgiu? Como é que ele surgiu, Padre Léo? Então, isso quem responde é o Papa Francisco. Né? O Papa Francisco ele responde muito bem nesta carta apostólica Admirabilissium, em que ele diz assim que a ideia do presépio ela nasce com a vida de São Francisco. Né? São Francisco, então, lá em Greccio, na Valada de Rieti, lá na Itália, onde se deteve São Francisco, provavelmente quando ele voltava de Roma, em que recebera do Papa Honório III a aprovação para a sua regra, né? Então, era o tempo de Natal, e aquelas grutas ali de Greccio, ele acabou parando naquele local e ficou encantado com... provavelmente ele olhou para... Quando ele esteve em Roma, por causa da aprovação da sua regra, ele ficou encantado com os mosaicos contidos lá na Basílica Santa Maria Maior, e ele então propôs de se fazer um presépio vivo, né, com a figura de Nossa Senhora. Depois as pessoas mesmas foram se caracterizando e se colocando ao redor, e foi o primeiro presépio, ele foi um presépio vivo, né, nascido com São Francisco ali por volta de 1223, 25 por aí. Então a tradição remonta essa figura, São Francisco de Assis. E aliás, ano que vem, 2023, nós vamos celebrar 800 anos do primeiro presépio. Uma data significativa para a vida da igreja e para a piedade popular também. Eu acho que esse ano a gente já está um pouco enfatizando isso, para que ano que vem a gente faça uma grande explosão desta celebração, sabe? Ajudar as pessoas, mas todas as pessoas a terem o seu presépio em casa, independente de como ele é, se é de papel, se é de gesso, se é de pedra, sei lá. Mas temos que valorizar essa ideia do presépio nas nossas famílias. E pegando esse gancho, eu pergunto a irmã Claire, também trazendo a questão da área da psicologia, né? Qual a função imagética do presépio para a piedade popular e no cultivo da fé na encarnação de Jesus? Sim, eu penso e acredito que também tem significado, né? Ao contemplarmos o presépio, como o padre disse, que tem os personagens ali, né? A gente olha de modo bem específico para a família, né? Para a família de Nazaré, Maria, José, o próprio Jesus. Então, humanamente falando, o que a gente busca geralmente nessas imagens, né? E a gente traz isso na memória: amor, aconchego, ternura, cuidado, né? O calor humano. E também os animais ali, né, também representa essa questão do acolhimento de toda a natureza. E outro aspecto que muitas vezes a gente tem, assim, a gente passa tentando a vida toda buscar esse tipo de espaço, né? E a gente encontra ali na manjedoura, na simplicidade, né, uma cena que transmite isso através das imagens, independente de que ela seja feita, como o padre dizia, né? Madeira, cristal, enfim. Mas a ideia, ela é da simplicidade, né? E ali onde todos são, de alguma forma, tem um espaço para fazer essa experiência. Então, nesse sentido de cultivar a fé na encarnação de Jesus, ela é uma dimensão cultivada também a partir, né, de um pertencimento. É uma cena que faz com que a gente se sinta pertença àquele movimento, né? Não só divino, mas humano, como Jesus se fez, tão pequeno, para dizer, olha, né, eu estou com vocês, estou próximo de vocês, e vocês se sintam também acolhidos pela divina graça, né? Pela graça divina, enfim, né? Eu acho muito legal, assim, e eu acredito que
de repente é um convite para hoje, a olharmos para o cenário, né? Encontrar os olhares que a gente tem ali. O menino que olha para a mãe encontra um olhar amoroso, de acolhida, de ternura, como foi falado, né? Olha para o pai, que é, né, mesmo que não seja o pai biológico, mas é um pai de coração, um pai afetivo, que se faz esse papel, né, de pai, também encontra ali uma pessoa amorosa, né, que fez de tudo para que aquele momento fosse o mais aconchegante possível, né? E a gente tem os personagens, como foi falado ali, dos pastores, né, que também se colocam a serviço, a caminho, os reis magos, né, que é uma outra imagem que a gente tem, né, que poderiam muito bem ignorar aquela cena, porque é uma cena de pobreza, de miséria, né? Então, são imagens que nos diz muito, mas a gente precisa contemplá-lo. Porque se a gente olhar simplesmente como algo, né, algo muito superficial, de repente a gente não faz essa experiência da profundidade do amor de Deus, né, nessas personagens todas ali, incluindo a natureza, como foi, né, como a carta traz também, né, que São Francisco tentou ali simbolizar, né, através da gruta, através da cena. E aí, como Jesus também ele se faz, e como essa cena ela se faz muito cultural. Isso. Né? Em famílias ou igrejas tem um presépio onde o Jesus é representado mais gordinho, outros mais magrinho, uns negro, outros branco, Maria também, a vestimenta, José, a forma, ou se estava ali protegendo, ou se estava com a vela, com o bastão. Então, e também o que vai sendo colocado junto do presépio. Se faz presépio solidário. No tempo da pandemia, em muitos lugares se fez presépio voltado também à questão dos profissionais da saúde, né? Recordando a questão da pandemia. Então, a questão cultural que está ali envolta, né? Isso. E aí eu vou trazendo da carta Admirável Sinal, onde o Papa salienta: quero apoiar a tradição bonita das nossas famílias prepararem o presépio. Trata-se verdadeiramente de um exercício de imaginação criativa que recorre aos mais variados materiais para produzir em miniatura obras-primas de beleza. Aprende-se em criança, quando o pai e a mãe, juntamente com os avós, transmitem este gracioso costume que encerra uma rica espiritualidade popular. Almejo que esta prática nunca desapareça. E a pergunta ao Padre Leonardo: por que a Igreja incentiva as famílias a montarem o presépio em casa, as lideranças montam o presépio na comunidade igreja, e na catequese também se usa o presépio no caminho da iniciação cristã? Tem um relato assim de uma experiência que nós vivemos na paróquia São Pelegrino este ano, que foi muito legal, uma coisa assim que realmente tocou a todos nós e também as crianças da catequese. Nós cada criança recebeu o livrinho do Natal 2022 do Regional Sul 3 da CNBB, Cristo é Nossa Força. E neste subsídio nós temos 4 encontros e a catequese organizou os 4 encontros, um encontro por semana, a igreja sempre cheia, e as crianças foram como que montando, e os pais, os catequistas foram como que montando o presépio, né? Então a ideia é essa, né? A gente poder tornar visível o mistério do amor infinito de Deus. Por que a igreja incentiva a produção, a criação dos presépios? Para materializar aos nossos olhos, que precisam do sentido, precisam do toque, precisam de perceber as coisas, materializar esse amor infinito de Deus que se faz no invisível, que se faz no pequeno, que se faz na criança, né? Então, um pouco essa ideia, né? Perfeito. E eu aproveito este já quase final do primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse dia de Natal, porque nós abrimos uma caixinha de perguntas lá
ou melhor, fizemos uma pergunta e abrimos uma caixinha de respostas lá no Instagram da Diocese, onde foi perguntado: por que você monta o presépio na sua casa? Né? E algumas respostas, né? Montar o presépio, como da Cristina Isoton, montar o presépio significa entrar em sintonia com o advento e nos preparar para a vinda de Jesus. Depois, para ter a lembrança diária e permanente que o Natal está chegando. Para outros, a questão da fé. Depois, montamos o presépio para sentir ainda mais a presença de Deus. E depois, para recordar que Deus se fez frágil e belo ao mesmo tempo, que se fez criança e atraiu a todos a si. E depois nós também perguntamos se o presépio ajuda a rezar. E 89% das respostas foram que sim, o presépio ajuda a rezar. E se preparar bem para o Natal, né? Legal. E assim nós vamos concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 25 de dezembro. Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 25 de dezembro, dia de Natal. Desejamos a você que está nos acompanhando nesse momento, que vai nos acompanhar também pelas redes sociais, um feliz e santo Natal. Nossos convidados de hoje, o Padre Leonardo Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral na Diocese de Caxias, e também a irmã Claire da Silva, que é psicóloga e está nos ajudando a trabalhar essa questão imagética do presépio, que é o nosso tema de hoje, né? Admirável sinal, a simplicidade e o encantamento do nascimento do Senhor representado no presépio. E a pergunta vai para ti agora, irmã. Ainda na carta Admirável Sinal, que nós estamos recordando, o Papa Francisco vai nos dizer: na realidade, o presépio inclui vários mistérios da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares à nossa vida diária. Quem é quem no presépio? E qual a importância de cada um dos elementos que o compõem? Sim, bom, como já falamos um pouquinho sobre os personagens, né? Mas eu acredito que nessa perspectiva, Maria é a que foi escolhida para fazer a função de maternagem, né? A pessoa que acolheu no seu próprio corpo essa missão e depois, né, dá continuidade. Então, no cuidado,
alimentar, educar, amar. Então essa a função no sentido mais assim de passar, né, de transmitir e de fazer com que Jesus, como criança, faça essa experiência. Como a gente falava, ele é uma criança, né? E como criança ele tem necessidades, qualquer criança, é humano. E José, homem justo, que faz essa função de paternagem, né, do cuidado também, da proteção, e faz de tudo para que essa criança tenha, né, um espaço para nascer com segurança, mesmo que seja um espaço como a gente conhece, né, simples. Então é um lugar seguro de alguma forma. E São José tem, né, o José tem essa função da paternagem nesse sentido também. E como vimos, né, a gente já falou também dos outros elementos do cenário, grutas, ovelhas, montanhas, que faz parte da paisagem, né, que faz parte da natureza, que também acolhe, de alguma forma, esse mistério, né, se encarna no nosso meio, no meio da humanidade. E os pastores, e contemplando um pouquinho os pastores, como a gente viu também, a questão da humildade, né, a simplicidade que faz com que eles ouvem a voz do anjo, porque no momento que você não tem um coração fechado, um coração muito egoísta, né, a manifestação de Deus pode acontecer e a gente não perceber. Então os pastores, ali na sua simplicidade, eles estão atentos a essas manifestações de alguma forma e conseguem fazer essa experiência, né, e acreditam, porque eles não têm nada a temer. Né? Então eles colocam totalmente a sua vida de alguma forma nas mãos, né, de alguém que eles ouvem, falam, né, eles dizem que nasceu e eles vão para contemplar aquele que eles escutaram de um anjo. E eu acredito muito assim, eu quero acreditar nisso. Eles não foram por curiosidade, eles foram para contemplar, porque sabiam que iam encontrar o verdadeiro amor ali, né? E os magos também, né, que fazem uma longa viagem, como a gente viu no texto, né, pensando no sentido assim do esforço humano que a gente pode fazer também, né, de fazer uma caminhada, de enfrentar intempéries, enfrentar outras questões difíceis para ter sentido. E eles são reis também, né, são pessoas que têm tudo. Pessoas da ciência, né? Pessoas de conhecimento, tempo, né? Pessoas importantes, assim. Então, e eles... aqui eu trago uma questão muito humana. Né? Às vezes a gente tem tudo, mas falta o essencial. E os reis caminham longa distância, né? Pela história, para buscar o essencial. Então, acredito que esses personagens também nos ajudam a rezar isso, né? A nossa caminhada em busca do essencial. E acredito que nós temos ali, né, uma experiência que a gente possa estar fazendo também, que é todo mundo quer ser feliz, né? E às vezes a gente anda, caminha e busca em lugares que não contemplam, né, isso. E os Reis Magos nos ajudam a... Eu estava escutando a irmã Claire e me veio uma ideia, porque o Natal, ele é a surpresa de Deus para a humanidade, né? Porque assim, até então, Deus era compreendido na sua absoluta transcendência, né? Assim, lá no céu, distante, de repente, ele se faz bebê, se faz criança, né? Frágil. Então, olhem só, essa mensagem da ternura, do cuidado de Deus, se fez surpreendente na vida daquela menina Maria, que não esperava, né, que fosse com ela acontecer isso, né? Foi uma surpresa para ela, né? Ela não recebeu um WhatsApp de Deus dizendo a Maria, tu podes receber o anjo amanhã de tarde. Não, foi surpreendente para Nossa Senhora também, né? Para São José, imaginem, para São José receber a sua esposa, a sua noiva grávida. Foi surpreendente. Foi surpreendente para José, homem justo, receber a visita do anjo enquanto ele dormia, né, em sonho, para não abandonar Nossa Senhora. A lei dizia, a justiça da lei dizia,
a pessoa que tiver for acometida em adultério, porque no caso ali ele não sabia, né? Nossa Senhora pode ter tido outro homem, ele pode ter pensado, né? A lei dizia, a mulher deve morrer apedrejada. É o que dizia a lei, né? Ele mostra, por isso a única característica dita no Evangelho de Mateus sobre José, homem justo. Quer dizer, há uma, digamos assim, um crescimento na qualidade da justiça a partir de José, né? Porque ele, surpreendido pela mensagem do anjo, ele defende a vida de Maria. O nascimento de Jesus surpreendeu alguém ter oferecido um lugar para ele nascer, porque não tinha nas hospedarias daquele tempo lugar para acolher. Então quem acolheu se surpreendeu por receber aquele casal. Vocês imaginem, receber um casal na hora de nascer uma criança, meu Deus. Uma mulher grávida. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, e pessoas dizendo não, 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 não. E de repente alguém fica comovido com essa ação, né? Oferece. Não é uma surpresa? Claro que é uma surpresa. A irmã falava dos pastores, as pessoas mais pobres do tempo de Jesus. Eles nem casa tinham, eles pastoreavam as ovelhas dos proprietários, né? Eles não eram deles as ovelhas. Então eles eram nômades, eles andavam daqui para lá, eram meio que ciganos, né? Tinham as suas tendas, eles precisavam construir as suas barracas para poder se proteger do frio, da chuva, das intempéries. E de repente eles estão tão sensíveis à natureza que de repente eles escutam os anjos cantando e dizendo: olha, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas. E eles acreditam naquilo, e eles seguem essa intuição, eles vão ao encontro dessa família, né? Então, queria simplesmente enfatizar a palavra surpresa, porque Deus nos surpreende sempre no seu amor. A gente não imagina e nem tem razões para todas as coisas que poderão acontecer na nossa vida, mas Deus sempre nos surpreende. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, vai nos ensinar São Paulo aos Romanos. Tudo, tudo, tudo. E o próprio canto, né, que os anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra às pessoas de boa vontade. E diante desta afirmação também, que os anjos, desse canto dos anjos, nós sabemos que para interpretar a escritura a gente não pode dizer foi assim ou não foi assim, porque senão a gente cai numa leitura muito fundamentalista, e isso também pode nos dar problemas de compreensão da nossa fé, né? Diante disso, o que o presépio nos ajuda a compreender sobre a história da salvação e a revelação de Deus? Padre Léo. Olha, eu gostaria de trazer um exemplo assim que para mim ele toca muito, né? A minha avó materna, ela por muitos anos ela foi evangélica, né? Ela conheceu a Deus na Igreja Católica, depois ela acabou deixando a fé católica, foi para a Igreja Evangélica, depois quando eu entrei no seminário ela voltou a ser católica. Mas com um profundo respeito aos irmãos das outras igrejas, nós sempre acolhemos eles lá na nossa casa com muito carinho, com muito amor, porque entendemos que eles também ajudaram a nona a fazer um caminho de fé muito importante e de crescimento, né? E a ideia é essa. A nona, ela tinha, quando criança, e depois adolescente, jovem, ela não sabia ler direito. Então, quando ela ia na igreja, ela olhando para as imagens e para os mosaicos, para os, como se diz, os vitrais, ela entendia a mensagem que aquelas figuras elas representavam, né? Então, aquelas figuras elas representavam uma cena bíblica e assim por diante. Então, quando a gente olha o presépio, a gente precisa entender que quando São Francisco, lá em Grétio, ele quis
representar o presépio. Isso está nas regras, num dos relatos de Tomás de Celano, que era um dos seguidores de Jesus, de São Francisco, e que ele retrata um pouquinho essa questão do presépio. Ele vai dizer exatamente que o presépio, ele, ao ser construído por Francisco e as pessoas daquela cidade, inundou o coração daquela gente de alegria. Por quê? Porque aquelas imagens ajudaram, as imagens que eram vivas, né, na verdade, uma criança viva, a manjedoura, os animais ali ao redor, aquelas imagens representavam uma cena que aconteceu, né? Exatamente daquela maneira, não sabemos. O relato bíblico do Evangelho de Lucas, ele, obviamente, ele é um texto que foi escrito por volta dos anos 80, 85 depois de Cristo, e imagine, depois de tantos anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então, a luz da ressurreição iluminou a memória de quem escreve o texto para que coloque digamos, nos papiros, nos pergaminhos, aqueles elementos que são essenciais para alimentar a fé da comunidade que vivia no ano 80, 85. Então, por isso a gente, como dizia o Felipe, a gente não pode ler a Bíblia de uma forma fundamentalista, né? De forma jornalística. Aconteceu exatamente assim. A cor do paninho que envolvia Jesus era branco, azul. Eu preferiria que fosse a cor, como se diz, a cor do meu time, mas não vou dizer aqui para não criar partidarismos, né? Mas não tem essa finalidade. Os evangelhos, eles foram escritos de forma seletiva, não temos ali um Jesus real. Nós temos um Jesus histórico, alguns elementos do Jesus histórico, e temos muitos elementos do Jesus pascal, ou seja, quem escreve o texto está iluminado pela ressurreição de Cristo para escrever como está ali. A ressurreição é a grande luz para falar, inclusive, do Natal. E já trazendo essa questão, o Padre Léo trazia da avó, né, que olhava pelas imagens, pelas pinturas, pelos mosaicos, e ao mesmo tempo aqui a gente tratando da questão imagética do Jesus histórico, mas do Jesus pascal, que a nossa visão também olha a partir da ótica da ressurreição, né? E a pergunta para a irmã Claire, né? Como é que a gente pode, o prefácio desse dia de Natal, o prefácio da missa desse dia de Natal, chamado Cristo, Luz do Mundo, diz: reconhecendo a Jesus como Deus visível aos nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Qual paralelo a gente pode fazer entre a beleza do menino na manjedoura e a beleza do crucificado ressuscitado? Pensando nesse sentido, parece algo praticamente impossível, né? Parece que não combina, né, o nascimento com a crucificação, né? Como o padre falava, tem na nossa fé, enfim, não tem como aliás, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Porque o paralelo, eu acredito, e a partir da minha experiência de fé também, né? Não sou teólogo, então essa parte de teologia eu deixo com o Padre Léo. Mas, assim, no meu ponto de vista, né? É a forma que Deus se revela. Nos surpreende, como foi falado. Deus surpreende desde o seu nascimento e vai nos surpreendendo, né? Em toda a caminhada que Jesus faz, enfim. E ele é a grande luz, né? Tem a experiência da estrela guia que aparece, né, na noite escura, na noite fria, né? Parece que toda a natureza se cala diante do nascimento. E essa imagem eu acho muito linda, né? Contemplar isso também. Na escuridão, a verdadeira luz aparece, né? E nós temos lá na crucificação também, né? Quando Jesus é morto ali, quando Jesus morre, toda a natureza também
fica em trevas. Né? Se cala, se O tempo escurece, fecha. O tempo fecha, né? A gente tem essa imagem também. E após, então, vem, né, a explosão Da da luz. vida, né? Da luz. Então, eu acredito que esse paralelo, que é a surpresa que Deus nos faz, né? Surpresa nesse sentido a partir da nossa fé, da alegria, né, da esperança. E aí vem várias, não só sentimentos, mas também atitudes que a gente pode ter diante dessas experiências, né? Que ótima reflexão. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesse dia de Natal. Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 25 de dezembro, dia de Natal. Celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso tema do dia de hoje, o admirável sinal manifestado no presépio. Temos aqui os convidados nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio, Padre Leonardo Inácio Pereira e a irmã Claire da Silva. E já a pergunta para o Padre Leonardo: o que diziam os pais e mães da igreja, né, os santos padres e as mulheres do início do cristianismo sobre a família de Nazaré? Olha, quando a gente fala dos santos padres, né, e também das mães da igreja, a gente pensa nos primeiros 6 séculos da igreja, né, que é o tempo da patrística, que é o tempo assim onde a nossa fé ela foi sendo, digamos, codificada, ou seja, as palavras elas foram sendo estabelecidas de forma assim a gente ter o conteúdo da fé, por exemplo, como nós temos hoje no símbolo que tu falaste, né, Felipe? No símbolo niceno-constantinopolitano, que foi a oração do creio, né, desenvolvida em Niceia e também em Constantinopla. Então, quando a gente fala dos padres e mães da igreja, a gente recorda essas figuras dos primeiros séculos da igreja. Para esclarecer para o povo, acho que é bem importante a gente ter esse conhecimento e saber que nós carregamos um tesouro em vasos de barro. A igreja carrega a tradição linda, maravilhosa de homens e mulheres que ao longo das suas vidas defenderam a fé. E eu trago aqui presente alguns nomes importantes, né, desse período dos primeiros séculos da igreja.
trago Santo Agostinho, foi um grande homem, um grande pregador, Santo Ambrósio de Milão, que também ele tem catequeses sobre a mistagogia, ou seja, sobre o mistério divino, né? E eu trago aqui 2 outros autores importantes que me vem à mente algum pensamento deles. Um deles é Santo Irineu de Lyon. Irineu de Lyon trabalha muito a questão da encarnação do Filho de Deus. Deus se faz carne. A glória de Deus é a vida do homem, escreve Santo Irineu. Olhem só, a glória de Deus é a vida do homem e da mulher, né? É nesse sentido, o homem enquanto gênero humano. E eu pensava no hino dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, se a glória de Deus é a vida do homem, quanto mais vida as pessoas tiverem, mais Deus está sendo glorificado. Então veja como o Natal pode acontecer, né? O Natal acontece quando a gente é capaz de promover vida para todos. Isso vem de Santo Irineu de Lyon, né? E a gente carrega isso na nossa tradição. E um segundo autor que me vem à mente agora é São Gregório de Nazianzeno. São Gregório, ele diz o seguinte: tudo aquilo que é assumido é redimido. Ora, se Deus assumiu a nossa natureza humana, todo o nosso humano é salvo por Deus. Então não tem o que se perca. Nossa humanidade inteira, ela é salva por Deus. Por meio de Jesus, que nasceu, fez-se criança, habitou entre nós, cresceu, se desenvolveu, morreu na cruz. O menino Deus, o mesmo que morreu na cruz, ele assumiu em plenitude a nossa humanidade. Isso quem fala é São Gregório. Então, acho que a gente tem muitos elementos para poder fazer mais uns 3 programas Razões da Fé, né? Porque é muito conteúdo, mas eu partilho esses 2 pensadores para nos ajudar a rezar e meditar neste dia de Natal. Irmã Claire, segue o Papa Francisco na admirável sinal: o modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que ele renuncie à sua glória para se fazer homem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos. Dorme, mama no peito da mãe, chora e brinca como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade, é imprevisível, aparece continuamente fora dos nossos esquemas. Assim, o presépio, ao mesmo tempo que nos mostra Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na vida de Deus. Convida a tornar-nos seus discípulos se quisermos alcançar o sentido último da vida. E a partir desta afirmação do Papa, como construir uma relação madura com Deus que não se exprime numa fé puramente dogmática, mas num diálogo de amor com a Trindade e com a humanidade visitada pelo Deus conosco? Bom, ninguém ama aquilo que não conhece, né? Acredito que parte por ali, né? Há uma necessidade da gente conhecer, né? E conhecer não significa intelectualmente só, né? É importante a gente ler, a gente estudar. Acho que isso faz bem para nós, né? Olharmos assim de uma forma mais ampla, às vezes um texto, né? Um texto bíblico. Acredito que todos nós cristãos, né? Principalmente que acreditamos, né? É importante a gente fazer, sim, uso da leitura, do conhecimento intelectual. Mas aqui eu acredito também a experiência, o conhecer mais profundo, mistério, né? E nesse contexto, assim, então precisamos fazer essa experiência do amor de Deus. Isso a gente só faz com o coração muito aberto, muito acolhedor, né? E disponível também para fazer essa experiência. E muitas vezes é muito mais tranquilo ou a gente fica numa zona de conforto quando a gente faz, né, diz que acredita muito superficialmente, assim, fica na superficialidade da fé, né? Uma fé superficial, como a gente fala, não desce no profundo, porque descer para o profundo exige muito, né?
tanto para a gente se deixar, como para a gente viver, né? A experiência profunda do amor de Deus, e aí o cultivo de uma fé madura, né, exige muito, exige uma conversão de vida, né? Então, até que ponto eu estou disponível para fazer essas mudanças necessárias para que Deus age? Então, às vezes a gente quer colocar Deus dentro dos nossos esquemas, né? A gente fica negociando com Deus, a gente fica trocando como se fossem moedas, né? Pagando isso, pagando aquilo, para que Deus haja na nossa vida. E Deus é gratuidade, Deus é gratuito, se derrama na gratuidade. Mas para isso eu vou precisar, sim, né? Conhecer que tipo de Deus é o Deus que eu acredito, né? Aliás, que Deus, que Jesus traz como experiência. Então, eu vejo nesse sentido. Porque, humanamente falando, né, a gente só se entrega se de fato a gente confia. É se desarmar, né, da nossa autossuficiência. Isso, humanamente, às vezes é meio complicado, porque na medida que eu vou tendo controle das coisas, como é que alguém vai controlar a minha vida? Né? Como é que a gente vai fazer como Maria, eis-me aqui, a serva do Senhor? Porque a gente tem a Maria e José, como a gente falava lá no início, né? Como personagens que nos ajudam a fazer essa compreensão e essa caminhada de fé madura, a ponto de não ser mais... não é dona de si, porque Deus também... Eu acredito que Deus nos fez, né, pessoas únicas, para a gente sermos, né, diferentes e termos a nossa própria vida. Mas no momento que a gente fala de fé, é Deus que tem que agir, né? Então eu até penso assim, né, assim, deixar Deus ser Deus na nossa vida, né? Nós corremos muitas vezes o risco de cair nos rigorismos, né, no rigor simplesmente da lei pela lei, como nós falávamos antes, da escritura pela escritura, do fundamentalismo, mas muitas vezes nós não nos permitimos viver o que a palavra de Deus nos propõe, né, o que Deus nos coloca em suas surpresas, os acontecimentos cotidianos aliados também à palavra, né, o que nos acontece no cotidiano, para percebermos os sinais dele, né, para termos uma relação saudável com Deus. Aí. E o próprio tempo, né, Felipe? O próprio tempo, o tempo de Deus é o tempo de Deus. E a gente quer que o nosso tempo prevaleça, né? E aí é onde que a gente fica essa questão assim de... às vezes culpando-se ou culpando o próprio Deus em algumas situações, né? Então, quando a gente... e aí o padre pode também me ajudar nesse sentido da fé, a fé madura, né? Diante de uma situação onde eu não entendo, não compreendo o que está acontecendo, mas eu acredito que Deus tem algo a me dizer em relação a isso, né? Acreditar que Deus nunca vai nos abandonar, acreditar que Deus sempre vai nos amparar e claro, fazer a nossa parte, né? Não é assim jogar para as mãos de Deus e... Sim. A fé, ela é acolhida, né? O universo acolhe o Filho de Deus, né? A criação inteira acolhe o verbo, a palavra que existia desde sempre, né? Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade nos ensina o próprio símbolo da fé, né? O creio, né? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assume a nossa natureza humana, né? Ele redime a natureza humana e ele ele poderia vir de outras formas, né, gente? De repente podia ter vindo, sei lá, num meteoro, não faço nem ideia, né? Porque ele veio como criança. Na fragilidade, né? Na fragilidade. Então, aquilo que a irmã dizia, eu acho que é muito importante. Eu acho que o Natal, ele deixa o clima mais sensível neste tempo, né? Por quê? Porque... primeiro, nós todos estamos um pouco cansados, né? Foi pandemia, a polarização política, o cansaço próprio do mês de dezembro, que a gente parece que tem que fazer tudo o que não fez no ano nesses últimos 5 dias do mês, né? E não é assim, né? Então, valorizar o pequeno. O Natal, ele nos ajuda a valorizar, assim, olha, a força da semente.
Dentro da semente tem a árvore inteira já, né? Ela precisa ser, claro, cultivada, precisa ser acolhida, precisa ser cuidada. A gente olha para uma criança, nossa, ali a gente vê uma potencialidade tremenda naquela criança, né? Ela vai poder ser um papa, vai poder ser uma médica, uma religiosa, Pai de família, né? Um mãe pai de de família. família, né? Então, é crer no pequeno, gente. O Natal, ele nos ajuda nesse sentido, na minha opinião, né? Na fragilidade da humanidade. Na fragilidade da humanidade. Por isso, nada do que é humano pode ser desprezado. Tudo que é humano, até nossa pequenez e até nossos pecados, sinceramente falando. São Jerônimo, que viveu em Belém, ele lá, inclusive lá em Belém tem a gruta de São Jerônimo, onde ele, que foi o tradutor da Bíblia, ele era o secretário do Papa Dámaso, né? Ele traduziu os textos do grego e do hebraico para o latim, para tornar a Bíblia mais acessível às pessoas. Ele fez a tradução da chamada Vulgata, né? Porque era a língua mais vulgar, mais conhecida, o latim. Lá em Belém, onde ele tinha a gruta, onde ele fazia os seus trabalhos junto com suas ajudantes, ele dizia uma coisa: olha, nós recebemos tudo de Deus. É verdade, nós recebemos tudo de Deus. Nós só podemos oferecer a Deus aquilo que Deus não nos deu, que é o nosso pecado. Então, também o tempo de Natal, ele nos ajuda a gente a ter essa humildade, como dizia a irmã, de oferecer ao Senhor nossas fragilidades. Olha, Senhor, aqui estou eu. Né? Quando o padre na missa, eu acho que o pessoal deve lembrar disso, né? Durante o canto de ofertório, o padre toma o cálice, derrama o vinho e depois coloca uma gotinha de água, né? Mais ou menos o sentido é esse, que nós falamos em silêncio, mas estamos rezando, né? Pelo mistério desta água e deste vinho, que o mistério do divino aconteça no nosso humano, que o mistério de Deus aconteça na nossa realidade humana. É mais ou menos esse o sentido que nós rezamos em todas as celebrações, quando misturamos aquela gotinha de água, quer dizer, a nossa humanidade tão pequena e tão frágil, naquele vinho que logo, logo se tornará o sangue de Jesus. É tremendo, é fantástico. Eu sou apaixonado pela fé. Maravilha. E para concluir, Padre Léo, e o Papa lá na Admirável Sinal, ele vai concluir assim: queridos irmãos e irmãs, o presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. E nesse processo de transmissão da fé, podemos nos perguntar, por que Deus quis assim? Por que ele quis nascer criança? Pois é, diz o Papa, a partir da infância e depois em cada idade da vida, o presépio educa-nos para contemplar Jesus e sentir o amor de Deus por nós. Esse é o resumo do nosso programa, né? Deus é amor e Deus se faz amor na fragilidade, no pequeno, no cotidiano da nossa existência. A gente deve, sinceramente, acreditar que Deus está em nós e nós estamos nele. É o mistério da água e do vinho, como eu falava agora há pouco, né? A gotinha de água. É muito amor que nos acolhe. Nós nos misturamos no infinito amor de Deus, né? Acontece isso quando a gente celebra, né? E o Natal é isso, é a gente poder ter o dom da fé e da esperança, e mais ainda, da caridade. Fé para a gente crer que Deus faz no pequeno. Esperança porque a gente olha para aquela criança e a gente já está vendo alguém com um potencial tremendo para poder sinalizar a vida e dar significado para aquilo que fará. E amor porque Deus se faz amor, né? Então, fé, esperança e caridade são as razões de nosso caminho e do Natal. São as razões da fé. Padre Leonardo, nesse dia de Natal, pedimos que o Senhor nos abençoe. Muito bem. Então, para concluir o programa.
Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia de Natal. Desejo assim profundamente que cada pessoa que escutar esse programa seja profundamente tocada pela graça de Deus. Eu vou invocar a bênção do Natal que está no livrinho do Regional Sul 3 e que cada um possa acolher essa bênção em seu coração, em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de infinita bondade, que pelo nascimento de seu Filho expulsou as trevas do mundo e transfigurou este dia, expulse de nossos corações as trevas do mal e nos transfigure com a luz de sua presença. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em nossos corações a sua alegria e nos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que, pela vinda do seu Filho, uniu a terra ao céu, nos conceda sua paz e seu amor, nos dê saúde e esperança de uma vida digna e feliz, hoje e sempre. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Um feliz e abençoado Natal a todos. Até o próximo domingo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.